Baixou o volume. Ligou? Olá, boa noite a todos. Já já a gente vai iniciar, sejam bem-vindos. Vai um chimarrão aí? Hoje tá bom de tomar chimarrão. Começou a chegar o inverno já. Caxias do Sul hoje estava 1 grau de manhã. Já já a gente começa a nossa live. E hoje vamos falar de tomada de atitude. Já tá chegando aí o pessoal. Também acabei de chegar em casa, estava no trabalho. Esse mês aqui tá maior, tem 5 terça-feira, né? Aí nós resolvemos fazer a live na segunda terça do mês. Já já a gente dá início. E esse isolamento, quando que termina? Será isso, hein? Já não aguento mais, né? Tô com saudade de falar lá no grupo. Melhor falar para as pessoas do que falar pro celular. Eu acho que em agosto, início de setembro já termina esse negócio. Pelo menos aqui em Diadema já está voltando ao normal, né? Já começou a abrir as lojas grandes que tava essa semana, abriu as Casas Bahia, Ponto Frio. Só que tá funcionando até 5 horas da tarde só. Mas logo logo a gente volta ativa novamente. Boa noite, pessoal. Acabei de ver quem entrou aqui. Lucy. Tudo bem, Lucy? Que saudade de você, mulher. Mais 2 minutinhos a gente já começa. Começa a peleia. Lucy, eu acho que faz 5, 6 anos que a gente não se vê. Ah, que saudade dela. Acho que eu tinha cabelo ainda naquela época. Estamos iniciando, como é que tá chegando o som aí, a imagem, tá bom? Dá para ouvir bem? Ela falou que não é tudo isso, acho que não são 5 anos. Será? Nós estamos falando da mesma Lucy? Lucy, manda Maria Lúcia. Ah,
Bom, deixa eu só falar um pessoal que já entrou aqui. Eduardo Matos, Thiago Menezes, Carmen Cecília, Rosimeire, Mônica, a Mônica Dott, TM, Curitiba, Carmen Cecília, a Lucy, Jurandir, Maria Anjos, Maria Rosa de Rezende, Marilda Gomes, Paulão, Paulo Sérgio. Esse aqui é lá de Caxias, ó. José Claudiomírio de Oliveira Kugert, Leda Vargas, Clarice Almeida, Marilda. Tá chegando o pessoal aí. Sejam todos bem-vindos. 25 já. Só terminar o meu chimarrão aqui, nós já começa. Tem que falar um pouco mais alto. O Eduardo Matos falou que o som tá um pouco baixo. Então é isso, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Conforme prometido, a gente está aqui fazendo nossa live do mês, né? A gente prometeu de fazer uma live por mês. E hoje a gente vai falar do 7º princípio do amor exigente, que é a tomada de atitude, né? Então, a gente tem algumas dificuldades nesse princípio, mas é importante a gente entender que antes do 7º princípio tem mais 6 princípios, né, do amor exigente, que são 12. Então, os 6 primeiros princípios, eles são de autoconhecimento, para a gente avaliar por que a gente é assim, então, como que a gente age, como que a gente vê as questões, né? O primeiro princípio é a raiz cultural, a gente vai entender da nossa família, como que a nossa família lida com esse princípio, a tomada de atitude, né? Porque, felizmente ou infelizmente, a gente tem muito mais dos nossos pais do que a gente gostaria às vezes, né? Porque nós fomos formados nesse lugar. A família é a primeira experiência social que nós temos. Então lá que foi formado a nossa personalidade. O ego, o superego foi formado nesse lugar, né? Eu prometi que ia falar para vocês o passo a passo para a gente tomar essa atitude, essa decisão para resolver uma dificuldade, um problema, um imprevisto. E a gente vai falar disso tudo hoje. Então, no primeiro momento, eu vou falar desse princípio, eu vou usar 2 historinhas, eu gosto muito de contar história, e aí a gente vai usar 2 historinhas, vamos entender o princípio, e na segunda parte, como é um exercício de ação, eu vou responder as perguntas, né? Então, se você tiver alguma pergunta, manda aí, que aí a Cristina vai anotar e vai passar, e na segunda parte da live a gente responde as perguntas. Eu pretendo falar aí uns 30, 40 minutos do princípio, de repente nem isso, e os outros 20 minutos a gente responde aí as questões, né? Então, no primeiro momento, eu vou contar um pouco dessa trajetória, né? Então, eu iniciei no Amor Exigente já há 23 anos. E quando eu iniciei no Amor Exigente, eu conheci lá o professor Neubi José Brigagão. Ele foi um dos presidentes do Amor Exigente. E ele gostava muito de contar história, então eu vou contar uma história que eu aprendi com ele. Que é a história da vaquinha. É uma história bastante antiga, até a Cristina falou, mas você vai contar essa história, todo mundo conhece? Não, tem muitas pessoas que não conhecem, e aquelas que conhecem vão ver, de repente, de uma outra perspectiva, de um outro ponto de vista. Então, a história da vaquinha, segundo a história, tinha um senhor, um sábio, que estava passando pelo lugar, e junto com ele tinha 2 discípulos. E aí eles chegaram numa região, já estava anoitecendo, e eles queriam dormir lá, se alimentar, para prosseguir a sua jornada. E aí chegaram numa casa muito simples, chegando lá tinha uma senhora, uma viúva, e mais 2 filhos.
E eles tinham pouca coisa. E essa senhora tinha uma vaquinha lá, toda magrela, e eles viviam do leite que essa vaca dava. Só que a vaca já estava velhinha já, ela dava 2 litros de leite por dia. E aí eles se alimentavam daquele leite, tomavam leite, o que sobrava fazia lá um queijo e viviam daquilo. E aí ela dividiu aquele pouco que ela tinha com os 3 viajantes que estavam ali. E aí no outro dia, quando eles saíram, um dos discípulos falou para o sábio, né? Sabe, o que a gente poderia fazer para ajudar, né, essa família que foi tão acolhedora, nos acolheu, dividiu lá o pouco que tinha, o que a gente podia fazer para ajudar eles? Aí o sábio falou, digo, não, o que a gente pode fazer para ajudar eles é jogar a vaca lá no precipício. Como diz o gaúcho, jogar a vaca lá no peral. E aí os discípulos não entenderam aquilo. Como assim a gente vai jogar a vaca se é a única fonte de renda que eles têm, se é aquilo que dá alimento? Ele disse, não, faz o que eu estou mandando. Vai lá e acaba com essa vaca. Joga ela lá no precipício e faz isso. Aí, meio contrariado, eles foram lá e fizeram isso. Depois de um certo tempo, eles passaram lá nessa região e estava totalmente mudado aquela casa. Aí tinha plantação, tinha galinha, tinha porco, tinha trator. E aí eles chegaram na casa, nem reconheceram a casa. E pediram lá o que tinha acontecido que causou aquela mudança tão radical no lugar, né? E daí eles falaram, olha, há um tempo atrás, há uns anos atrás, passou por aqui 3 senhores. E depois que esse senhor passou, a gente tinha uma vaquinha aqui que a gente vivia e a vaca foi embora. Sumiu, a gente não encontrou a vaca e aí a gente teve que dar um outro jeito. A gente começou a plantar e aí as coisas começaram a mudar. Então essa é uma história que nós vamos usar ela para falar desse princípio de tomada de atitude. Então eles estavam lá vivendo do leite dessa vaca e quando uma outra pessoa tomou atitude, a vida deles, o problema deles foi resolvido. A outra história que eu vou contar também é uma história bastante antiga, para mim, né, que conheço ela, que é a dos pescadores. Tinha 2 pescadores, lógico, pescando lá na beira do rio, e de repente começou a desceu 2 meninos, 2 crianças que estavam morrendo afogado, estava descendo pela correnteza do rio. Aí um dos pescadores parou de pescar e foi lá e salvou lá as 2 crianças, trouxe para fora. Quando ele saiu na margem do rio, estava vindo 3 crianças, também morrendo afogado. E aí esse pescador chamou o outro, vem aqui, me ajuda aqui a salvar as crianças. E daí conseguiram lá os 2 salvar a criança. Aí quando saíram na margem do rio, estavam descendo mais 4 crianças. Aí o outro pescador já se jogou na água e começou a salvar a criança e estava difícil. Daí ele chamou o outro, vem me ajuda para nós tentar salvar a vida dessas crianças. Aí o segundo pescador falou, não, eu não vou aí, eu vou ver quem que está jogando essas crianças lá em cima no rio. E aí ele subiu o rio acima. Quando ele chegou lá em cima, ele viu que tinha um lago de água calma e as crianças estavam nadando lá. E nesse lago tinha uma correnteza que levava as crianças. E aí ele foi lá, avisou as crianças e aí parou de descer as crianças. Então a gente tem essas 2 histórias que a gente pode olhar e depois a gente vai trabalhar elas nesse princípio da tomada de atitude. Então muitas vezes a gente está vivendo um momento de dificuldade e é necessário que a gente tome uma atitude. E o princípio do amor exigente fala que a tomada de atitude precipita a crise. Então, às vezes, a gente tem medo de tomar atitude por conta da crise que pode causar. Então, o que impede a gente de tomar atitude é o medo, é a vergonha, é o julgamento do outro,
é a culpa, né? O que o outro vai dizer, o que o outro vai falar. E falando nisso, você que está aí assistindo a live, é importante que a gente passe essa informação para o maior número de pessoas. Então, compartilha aí a live, manda sua pergunta, fala aí a cidade que você está falando, faz a sua pergunta, né? É importante. Depois essa live vai ficar lá no Facebook, tem as outras lives, estão lá no YouTube, é só você entrar lá, digitar o meu nome que vai aparecer as outras lives que a gente fez aí. Então, quando a gente tem uma dificuldade, um problema, às vezes não é que a gente tenha dificuldade de tomar atitude, a gente toma uma atitude por impulso, aquela questão da ação e reação. Ah, tô por aqui, tô de saco cheio, agora você vai ver, né? E como a gente trabalha com a dependência química, com o uso e o abuso de droga, e quem tem um dependente químico, um alcoólatra em casa, sabe da dificuldade que é, dos conflitos que são causados. E às vezes tem dificuldade de tomar uma atitude para evitar aqueles conflitos, para evitar aquele comportamento inadequado. Ou até mesmo a dificuldade de tomar atitude, de internar essa pessoa, levar ela para tratamento ou não. Porque geralmente o dependente de álcool e droga, ele não aceita, ele está na negação. Então ele acha que ele não tem problema e não tem necessidade, para quem não está doente, não precisa de tratamento. E geralmente quem tem que tomar essa decisão, essa atitude, é a família, para intervir, né, nesse processo aí de destruição que a pessoa entra. Então, quando chegam as pessoas lá no consultório, geralmente eu atendo as famílias e primeiro eu quero entender como que é essa situação e aí eu vou ver o recurso que essa família tem. Então eles vão dizer, meu filho está usando droga, a gente já tentou conversar com ele, já levamos na igreja, já falou com o padrinho, já falou com a madrinha, a avó e tal, e a gente não sabe o que fazer. Aí eu começo, depois que eu ouço a família, eu tento colocar para eles aquilo que eu faria. Geralmente, quando eu coloco aquilo que eu acho que deve ser feito, a família cria uma objeção. Não, isso não adianta, isso eu já fiz, isso eu não consigo fazer, né? Então, o objetivo é que a gente olhe para esse problema, tente entender ele e depois a gente tem que fazer o exercício, a gente tem que avaliar ali a crise, né? Então, se você tiver aí em mãos um caderno, uma caneta, ou se você quiser assistir depois também, a live vai ficar aí. Então a gente vai primeiro fazer uma análise disso e aí você pode fazer esse exercício. Então, coloca lá a dificuldade que você tem, a atitude que você tem que tomar. É internar o filho, sei lá, pagar um boleto, arrumar uma namorada, separar ou não, sei lá qual é o seu conflito. Mas coloca lá no papel os seus pontos fortes, o que você não vai ter dificuldade de fazer nessa tomada de atitude. Eu vou mandar embora. Vou fazer isso. Não vou mais dar dinheiro. Vou tirar o celular. Vou tirar o carro. Sabe? E depois aquilo que você tem dificuldade de fazer. Ou se você preferir, você coloca lá no papel o que eu tenho que fazer para resolver essa questão. Qual que é a atitude que eu tenho que tomar? Aí você coloca lá no papel. Então, começa com o que eu tenho que fazer. Depois, você reformula essa pergunta. Você fala assim, o que eu posso fazer? O que eu consigo fazer? O que eu dou conta de fazer sem sofrer? Porque eu tenho que tomar uma atitude sensata, eu tenho que pensar, eu tenho que planejar, né? Então eu vou usar a ferramenta que o coach usa, né, que são 4 princípios. O primeiro é foco, o segundo é clareza da situação, o terceiro é planejamento e o quarto é resultado.
Então eu tenho que tomar uma atitude com foco. Eu tenho que ter clareza da situação. Quer dizer, eu vou analisar a situação e vou ver o que eu posso fazer. Né? E aí, logicamente, com foco, clareza da situação, vou planejar com aquilo que eu tenho e aí vou ter um resultado. E conforme eu vou ampliando o meu foco, vou tendo mais clareza, o resultado também vai mudando. Né? Então é importante, o amor exigente nos ensina que se o problema é em família, com um filho, por exemplo, que o pai e a mãe falem a mesma língua, que o pai e a mãe participem desse planejamento, para ter uma ação direcionada, efetiva. Não tomar uma atitude sem pensar e depois dar conta. Ah, vou mandar o filho embora. Beleza, aí manda embora. Aí no primeiro friozinho que dá, será que ele está com frio? Será que ele comeu? Será que... Isso tudo tem que pensar antes de tomar atitude. Por isso que a gente toma uma atitude sem pensar e ela não é efetiva. Ela é momentânea. E aí, lógico, mexe no resultado. Por quê? Porque não tem foco, não tem clareza da situação, não tem planejamento e automaticamente não vai ter resultado nenhum. Quer dizer, a gente vai queimar aí uma oportunidade de mudança. Então vejam bem, na primeira história, na história da vaquinha, quem tomou atitude? Quem tomou atitude foi uma pessoa de fora, o sábio. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas estavam acostumadas com aquela situação. Provavelmente aquela vaquinha não nasceu velha. No início ela dava 15 litros de leite, sei lá, se fosse uma Jersey da vida, ou uma holandesa, né? Eu fui criado lá no sítio, né? O pessoal lá de Caxias sabe muito bem como que é isso, né? Então, de repente, ela dava 15, 20 litros de leite. E com o passar do tempo foi diminuindo. E as pessoas foram se acomodando, foram se acostumando com a escassez, com a dificuldade, com o problema. E se alguém de fora não toma uma atitude, eles iam lá viver enquanto aquela vaca vivia. E assim é também com a dependência química. Nada começa muito grande, tudo começa pequeno e vai crescendo com o tempo. E a gente vai se permitindo, a gente vai se acomodando, a gente vai acostumando com aquela situação. E chega uma situação limite, e que a gente é obrigado a tomar uma atitude. Né? Então, a gente tem que enxergar isso antes e tomar uma atitude. Nós estamos vivendo hoje esse momento, essa crise toda, por conta desse vírus, por conta disso. Não teve um bom gerenciamento dessa crise, demorou-se para tomar atitude, a gente ficou esperando, não é tão forte assim, eu acho que o problema é lá da China, que está inventando história, e não é bem assim. Hoje a gente está vendo, né, porque não tivemos um bom planejamento. A segunda história, a gente vai perceber que uma das pessoas que estavam ali analisou a situação. Primeiro desceu 2 crianças, depois desceu 3 crianças, ele foi salvar, e depois desceu 4. Ele já imaginou que na próxima vinda ia vir mais crianças e que eles não iam dar conta. O outro estava ali fazendo, estava ali tentando salvar, e aí não enxerga o problema. Né? A gente aprende que para enxergar a ilha, a gente tem que sair da ilha. Porque se a gente olhar só para o problema, a gente não vai encontrar a solução. E às vezes as pessoas não tomam atitude ou tomam atitude olhando para o problema só. A tendência é o problema crescer, aumentar. Então a gente tem que deixar o problema de lado, analisar a situação e ver o que a gente consegue fazer. Enquanto o outro lá ficou lá quase morrendo afogado, salvando as crianças, estava fazendo o que ele achou correto. O outro foi lá ver o que estava acontecendo. E aí ele percebeu que quando ele chegou lá em cima no rio, tinha um lago, água tranquila, parada, e as crianças estavam ali, aquele rio não apresentava perigo nenhum naquela situação.
E é isso que acontece com a dependência química. Ninguém começa lá tomando 1 litro de uísque, fumando 1 quilo de maconha, cheirando 500 gramas de cocaína. Tudo pequenininho, é só um peguinha, só uma cheiradinha, só uma cervejinha, e aí o negócio vai crescendo. E vai crescendo. E quando a gente vê, chega nessa proporção de a família toda estar adoecida. E aí tem que tomar uma atitude. E a gente aprende também no tratamento da dependência química ou da doença mental, como você preferir, que para problema complexo não existe solução simples. Então vai dar trabalho, vai precisar da mudança da família, vai doer. Porque crescer dói, evoluir dói. Só que a gente tem que tomar uma decisão. Eu lembro quando meu filho, o Matheus, era pequeno, ele tinha facilidade de ter inflamação na garganta. Um dia a gente foi no médico, o médico falou, não adianta mais dar esse remédio que não está fazendo efeito. A gente vai ter que fazer uma bezetacil. Quando ele falou bezetacil, a minha perna já endureceu na hora. E aí tínhamos um problema a ser solucionado. Beleza, vamos ter que fazer a bezetacil. Mas e agora? Quem segura o Matheus? Segundo a lenda, quem pariu o Matheus, que segure o Matheus. E daí tinha essa decisão. Quem você acha que segurou o Matheus? Lógico que a mãe. Aquela que estava mais preparada psicologicamente. Eu já estava morrendo de medo. Com dó, com pena. Aqui em casa eu sou o banana, eu sou o mais fraco, a mãe é mais firme. Então, quando a gente tem uma dificuldade, a gente se olhou, e aí? Quem que vai segurar? Nesse momento vai ser ela e depois a gente tem todos os cuidados. Então, numa tomada de decisão, numa tomada de atitude, a gente tem que reservar um tempo para olhar a situação, para analisar a crise, para depois ter uma atitude coerente. Aí a gente vai montar lá o passo a passo, primeiro a gente vai fazer isso. Então, no caso da dependência química, o que acontece? Temos lá um momento de crise. Isso faz parte do meu dia a dia. É um momento de crise, está brigando, está quebrando tudo dentro de casa, entra lá no Google, no desespero, aí liga, pega lá um captador, não conhece a clínica, não viu o profissional, e aí toma uma decisão, chama o resgate, leva. Aí depois vai visitar lá a clínica, depois que ele está lá, vai ver como é que vai acertar, sabe? Não, tem que pensar antes. Hoje deu problema, beleza, o que nós vamos fazer? Vamos buscar ajuda, vamos no grupo de apoio, vamos lá no Amor Exigente, vamos ver o que as outras famílias fizeram. Lembra? Foco, clareza da situação. Vamos ter clareza, olha aonde que é a clínica, quanto que é, qual que é o tempo de tratamento, qual que é a qualidade do tratamento, quem são os profissionais que trabalham lá nessa clínica, que tipo de profissional que tem que ter, porque hoje uma boa clínica tem que ter um psiquiatra, tem que ter um psicólogo, tem que ter uma equipe multidisciplinar, porque a doença ela é bio, psico, social e espiritual. Além de ter os profissionais, ela tem que trabalhar uma espiritualidade. Então tem clínica que é evangélica, tem clínica que é católica, tem clínica que é de outra religião qualquer, mas todas elas têm uma religião. Beleza, então se a sua família é católica, é mais coerente você colocar ela lá numa clínica católica. É um dos aspectos que tem que ser analisado. Se é evangélico, se é cristão, se é budista, se é do candomblé. Então, cada item é importante. A espiritualidade é importante. Aí a doença ela é bio, então biológico. Se tem comorbidade, tem problema de pressão, tudo isso aí na hora da internação, se toma remédio, se não toma remédio, o tempo que faz que usa droga, que droga usa, porque dependendo da droga, vai apresentar um sintoma. Então, quando a gente vai tratar, a gente precisa de ter todas essas informações. Mas aquela pessoa que está lá na nossa frente para dar essa informação, ela não tem nem noção
de como é o tratamento, de como vai ser. Então, a maioria toma uma atitude precipitada, sem pensar. Aí depois deixa lá na clínica, daí já tira antes do tratamento, não dá continuidade e aí a situação só vai se agravando. Então, para a gente tomar uma atitude efetiva, precisa respeitar esses pontos. Então, foco, clareza da situação, planejamento, e aí você vai ter o resultado que você espera. Certo? Todo mundo está entendendo? Estão mandando aí perguntas? Como que tá? Tem uma pergunta. Foi a dona Zélia, lá de Curitiba. Ela perguntou se esses mesmos princípios servem para tabagismo. Também é uma dificuldade, também é por aí. Então, o que eu posso fazer? O problema é parar de fumar. No caso dela, ela fuma há bastante tempo. Né? Parar de fumar não é uma questão fácil. Né? Por quê? Porque é um vício. Tem lá o seu prazer. Né? Então, tentar analisar quando que eu fumo mais. Quando eu estou nervosa, quando eu estou... Isso. Então, ter clareza da situação. O foco é parar de fumar. Existe o método de diminuir a quantidade de cigarro. Existe o método de parar abruptamente. Aí, quais são os tratamentos que tem para a dependência do tabaco? A gente conhece que tem o tratamento com nicotina, que é aquele que você põe lá o adesivo e tal, tem medicamento, tem comprimido e tem várias questões. Ah, mas eu já usei o adesivo, não gostei, não adiantou nada. Então, desisti. Beleza, você usou um método, aí tem que experimentar outro. Né? E como que estava a situação quando você usou? O que aconteceu? Por que você voltou? Por que você não manteve o foco? Porque foco requer uma ação contínua, continuada. Então eu tenho que dar continuidade. Ah, eu quero parar porque eu não gosto do cheiro. Eu quero parar para cuidar da minha saúde. Né? Então eu tenho que ter uma outra ação. Se o problema é da saúde, então eu tenho que parar de fumar, eu tenho que fazer um exercício, eu tenho que fazer outras coisas para fazer sentido. Porque ninguém muda assim de uma hora para outra se não tem um sentido, se não tem um foco. Porque tem que fazer sentido para a pessoa parar de fumar, assim como tem que fazer sentido parar de usar droga. Se a pessoa não está tendo prejuízo, ela não vai parar. Né? Uma outra questão que eu acho que é importante também, porque geralmente quando a gente fala em tomada de atitude, a gente pensa assim, o que eu preciso fazer para tomar atitude? Beleza, então faz lá uma lista. O que eu preciso fazer? Ah, eu preciso, para parar de fumar, eu preciso não fumar. Eu preciso não comprar cigarro. Eu preciso ter clareza da situação. Eu preciso perceber que está me prejudicando. Então, o que eu preciso fazer para parar de fumar? O que eu preciso fazer para internar o meu filho? O que eu preciso fazer para diminuir a crise, a discussão na minha casa? O que eu preciso fazer? Faz uma lista lá do que você precisa fazer. E aí no outra, ou você divide a folha, ou na outra folha você fala. Você vai colocar o que eu preciso fazer e o que eu preciso deixar de fazer. Porque aí que está o pulo do gato. Esse é o segredo que eu segurei até agora. Então, às vezes, a gente não consegue resolver a questão da tomada de atitude porque a gente olha para o que eu preciso fazer. E nessa lista você vai entender que o que eu preciso fazer, às vezes eu não consigo manter. Eu não tenho coerência. Eu digo para o meu filho sair de casa, mas aí quando começa a esfriar, já, ai meu Deus do céu, ai, o que será? Ai meu Deus do céu, por que eu fiz isso? E daí você não tem coerência, você se arrepende, você toma uma atitude, dá 2 passos para frente e aí
retrocede. Então, o que eu preciso fazer e o que eu preciso deixar de fazer. Porque às vezes ele continua lá naquilo porque é reforçado. Ah, eu preciso, ele está usando droga, está sem trabalho, e daí ele me pede 10 reais, fica lá me enchendo o saco e eu dou o dinheiro para ele. Então, se eu conseguir fazer essa matemática, então o que eu preciso fazer? Então eu preciso fazer um item, coloca lá um item que você consegue fazer. Beleza, coloca lá um item. E aí você coloca um item que você tem que deixar de fazer. Já é uma tomada de atitude. Porque às vezes o item que você tem que deixar de fazer, ele é muito mais importante do que você tem que fazer. Porque foi isso que você faz que ajudou a manter. Né? Então, lembra lá da vaquinha? Então, eles precisavam deixar aquela vaca ir embora. Eles precisavam olhar para um outro horizonte. Provavelmente eles deixaram lá de cuidar da vaca, a vaca sumiu, e aí, agora a gente vai fazer o quê? Imagina lá a viúva e os 2, 3 filhos lá, nem me lembro mais quanto que era o filho que eu contei. Eles ficaram lá o dia todo procurando a vaca, e agora, e daí terminou o leite, terminou o queijo, e agora nós vamos comer o quê? Aí eles foram fazer algo, e também deixaram de pensar no leite, na vaca e no queijo. Então eles fizeram alguma coisa, e aí a situação melhorou. A mesma coisa os 2 pescadores. No primeiro momento, um pescador se jogou na água e salvou as 2 crianças. No segundo momento, os 2 pescadores se jogaram na água e salvaram as 3 crianças. E aí, no segundo momento, só um pescador se jogou na água. O outro foi ver o que estava acontecendo. E ele percebeu que lá em cima, aquilo tudo, o perigo estava lá em cima, na água calma, não lá na correnteza do rio. Porque aquelas crianças que estavam lá em cima não enxergavam a gravidade da situação. E às vezes é isso que acontece. Né? O pai acha que não está tão grave assim, que é falta de vergonha na cara, que é só falar com ele mais duro, que tem que ser na porrada, a mãe já discorda. Por isso que é importante falar a mesma língua e a gente tomar uma decisão. Depois que fechou a questão, daí a gente vai ver, bom, o que a gente vai fazer primeiro? O que vai fazer segundo? E daí vai medindo o resultado. E no meio do caminho, a gente pode ir melhorando a situação. Buscar a ajuda de um profissional. Né? Se você tem um problema financeiro, você não vai no dentista. Você não vai falar no dentista lá, e eu vim aqui conversar com você a respeito das minhas finanças. Não, você vai conversar com uma pessoa que conhece dessa questão. Vai lá no banco, vai lá conversar com alguém que tenha essa especialidade. Então a gente sabe como fazer. Né? Eu costumo dizer que para resolver uma questão, um problema, é que nem lavar a louça. Como que você lava a louça? Aqui em casa é só eu que lavo a louça. Entende? Então lavar a louça exige foco, exige clareza da situação, planejamento. Então eu aprendi com a minha mãe, ensinei a minha mulher como que faz para lavar a louça. Primeiro a gente começa lavando os copos. Se estiver muito desorganizada a pia, a gente organiza. Tira lá e tal, arruma. Primeiro lava os copos, depois os talheres. E aquela sujeira mais pesada, mais difícil, as panelas, você lava por último. Foi assim que eu aprendi com a minha mãe, assim que eu ensinei a minha mulher, assim que ensinei meu filho. E é assim que a gente resolve o problema. Só que lá naquela tomada, a gente não analisa a situação, problema, e começa a fazer de qualquer jeito. E daí vai dar problema. Né? Quem nunca, todo mundo sabe que eu sou gaúcho, quem nunca foi fazer um churrasco, porque o que não pode faltar no churrasco? Né? A carne, lógico. Mas como que faz churrasco se não tiver carvão? Quem já foi fazer churrasco e percebeu que não tinha carvão?
ou não tinha sal grosso, ou não tinha, sabe? Ah, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma maionese. Aí maionese é que nem o prato principal, quer dizer, o ator principal do churrasco é a carne. Depois o carvão. Aí depois vem o espeto. Depois o sal grosso. Depois alguém que sabe fazer fogo. Depois alguém que não esteja bêbado, não queima a carne. Então tem um processo. A mesma coisa da maionese. Vamos fazer a maionese. Ah, tem batata? Aí é o primeiro. É o ator principal. Mas quem nunca foi fazer uma maionese, aí tem batata, tem ovo, beleza. E o óleo? E o liquidificador? Tem o liquidificador, mas não tem o cabo. Não tem a tomada, não tem o beijão. Sabe? A gente tem que pensar isso. Então a gente tem um problema, tem uma crise dentro da nossa casa. Beleza, a gente está com fome. Não vamos pensar no que a gente vai fazer. Primeiro vamos olhar o que tem. Qual que é o recurso que tem. Ah, tem só macarrão, vamos fazer macarrão. Tem arroz e ovo, vamos fazer arroz e ovo. Nós temos que resolver o problema com o recurso que a gente tem. Por isso que esse método de colocar no papel o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer, o que eu consigo fazer sem sofrer. Sabe? Porque às vezes o pai, quando a gente vai tomar uma atitude em dupla com outra pessoa, a gente tem que somar forças. Eu consigo fazer isso, mas daí vou precisar do seu apoio, sabe? E aí a gente vai ter uma atitude efetiva. Aí vai começar a dar resultado. Né? Eu não sei se tem mais alguma pergunta, se você tem alguma dificuldade, algum problema, a hora é agora. Se não tiver, eu crio. Tem 2 perguntas aqui. Então diga. E o pessoal lá de Caxias lá tá sofrendo de frio hoje, hein? A Zenaide falou que tava 1 grau lá em Caxias hoje, acredita? Aqui também tá frio, tá 17 graus agora. A Verônica está perguntando, a família também precisa de tratamento? E tem mais uma outra da Dalva Silva. Quais os sintomas do dependente químico? Então, a família, na maioria das vezes, ela precisa de tratamento e antes, né? Porque assim, a família tem essa dificuldade de tomar atitude, de solucionar a crise. Então, geralmente, quem vem nos grupos de amor exigente, primeiro é a família. E no consultório a mesma coisa. Porque aí, como a gente tem essa expertise, eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Então a gente conhece, né, o passo a passo disso, a dificuldade que as pessoas têm. Então no primeiro momento a gente explica para a família o que tem que ser feito, como deve ser feito e tal. E aí depois a gente vai ver se a família tem esse recurso para fazer isso. Às vezes a família não consegue. Aí a família tem que continuar no grupo, se fortalecendo, ver o recurso que falta. E quando ela tiver confiança, não, agora chegou a hora, agora não vai ter jeito, a gente já decidiu. Então, no primeiro momento, é sempre a família que vai buscar. Né? Como lá, o filho está doente, está com febre, quem que leva o filho para o médico? É os pais. Quem que fala para o médico qual que é o sintoma? Você não sabe. Quando a gente vai buscar um médico, a gente não vai lá para curar a doença. A gente vai em busca do saber. A gente quer saber o que ele tem e o que precisa ser feito. É isso. Então, quando a gente busca um médico, um especialista, a gente vai buscar o que a pessoa tem e o que precisa ser feito. Porque você vai lá, ele vai analisar o sintoma, vai analisar lá a crise e vai dizer, a tomada de atitude é essa, você vai ter que dar esse medicamento. E daí ele te dá a receita. E aí já tem um outro problema, que daí você vai ter que ir na farmácia, daí você vai pedir o preço, entende? E aí você vai começar a aplicar. Resolve o problema? Não, porque tem um processo. Então a pessoa que está doente, ela está descompensada. Aquele remédio vai fazer efeito depois de 2 horas, 3 horas, 4 horas, e daí depois a segunda dose, a terceira dose, e você vai medindo. Percebe? Então é foco, clareza da situação,
planejamento e daí o resultado. E daí ele vai dizer, ó, você vai fazer isso, 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 e isso aconteceu por causa disso, disso, disso. Não se cuidou, tomou friagem, comeu porcaria e daí deu nisso. Por que que a gente fica doente? Porque a gente acaba negligenciando os cuidados. E aí ele vai dizer, ó, agora você foca no resultado. Vê lá, se não baixar a febre, se não parar isso, não parar o vômito, se não diminuir a temperatura, você volta aqui depois de tanto tempo. Ou se o caso é grave, ele já fica lá, medica lá mesmo e fica esperando a ação do medicamento. Quer dizer, ele toma uma atitude, uma decisão e depois vai olhar para o resultado. Por isso que a ferramenta é foco, clareza da situação, planejamento e resultado. Mais uma pergunta. A Tiene, lá de Curitiba. Quando a gente Tá frio também, hein? Quando a gente sabe que um adolescente está usando drogas, mas os pais não sabem, a gente tem que contar para eles, para os pais? Legal. Boa pergunta, Tiene. Eu costumo responder essa pergunta, porque essa é uma das clássicas, né? Nós que trabalhamos com isso. Eu falo assim, beleza, eu estou vendo lá, como a tia me falou, tem um filho da minha amiga que está usando droga. A questão é, eu falo para ela ou não falo? Porque tem uma questão cultural, né? A nossa cultura, que é o primeiro princípio do amor da gente, fala, de repente eu vejo o marido da minha vizinha traindo ela. E daí eu aprendi lá na minha cultura que em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. Ou então, ema, cada um com seus problemas. Então eu me coloco sempre nessa situação. Ok, eu estou vendo lá o filho da vizinha usando droga. Aí abre um questionamento, um ponto de interrogação. Falo para a vizinha ou não falo? Eu me coloco assim, se fosse o meu filho, como eu gostaria que fosse? É da mesma forma que eu vou agir. Entende? Com princípio ético, moral, não interessa se ela vai gostar ou não. Se fosse o meu filho, eu vou dizer para ela, eu tenho uma notícia para você, eu não tenho certeza, mas eu acho que o seu filho estava usando droga. E não me leve a mal, eu estou falando isso para você, porque se fosse o meu filho, eu gostaria que você fizesse a mesma coisa. Quer dizer, eu estou cuidando do seu filho da mesma forma que eu gostaria que você cuidasse do meu. E é isso. É isso que a gente tem que fazer. Não tem que ficar preocupado com o que o outro vai achar. Porque, de repente, ela não vai acreditar, mas aí é problema dela. Você vai dormir tranquila, você não vai ficar com a dúvida. Porque se você ficou em dúvida, você, mas será que eu falo? Será que eu não falo? Sabe? E daqui a pouco aquele filho lá vai ser amigo do seu. E assim por diante. Então a gente sempre tem que acreditar e valorizar essas pessoas. Eu prefiro, e até é um conceito de amizade que eu tenho, os meus amigos são aqueles que me criticam na minha frente e me defendem quando eu não estou presente. Isso é amizade. E é isso que eu faço. Se o cara é meu amigo e eu percebo que ele está se desviando, fazendo alguma coisa errada, eu vou lá e chamo a atenção dele. Agora, quando ele não está presente, eu até defendo ele. Não é porque ele está fazendo errado, mas eu vou dizer para ele. Entende? E eu gostaria que fizesse isso com o meu filho. Se pegar o meu filho fazendo alguma coisa errada, por favor, faça isso. Eu vou ficar contente, vou agradecer você. Né? Mas às vezes a gente se perde nessa questão, nesse mundo globalizado que a gente está, que cada um tem o seu problema. Olha só a situação que a gente está. A gente está usando máscara para quê? Para nos proteger ou para proteger o outro? Para me proteger ou proteger a minha família? É isso. A gente tem que pensar naquela questão mais globalizada. Lá onde eu fui criado, quando criança, se às vezes eu fazia alguma coisa, ou ia no mercado, fazia alguma
alguma coisa que não devia fazer, ou na volta da escola, às vezes antes de eu chegar em casa, a vizinha já tinha falado do que eu tinha feito. E era isso, todo mundo cuidava de todo mundo, sabe? Era um lugar menor, então tinha aquela micro comunidade. Agora, essa macro, cada um para si. E não, a gente tem que voltar a ter esse senso, né? Esses princípios éticos e morais. Porque é isso. A moral é como eu lido com a situação. E aí a gente vai, né, tomando atitudes e tendo mais clareza. E eu prefiro que seja assim. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Assim como se eu tiver errado, no trânsito mesmo o pessoal reclama que eu não dou seta. Eu tenho dificuldade de mostrar a direção. O que ele quer saber para onde que eu estou indo? Eu vou e não aviso nada. Aí o pessoal cobra. Cobra que tem que dar seta. É uma dificuldade que eu tenho. Entende? Eu só dou seta para entrar na minha casa. E às vezes ainda. Às vezes até me perco no caminho. Então era isso. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que a gente tem que falar assim. Né? A gente tem que ouvir a nossa consciência. Se você acha melhor não falar, não teria dúvida. Mas se você está em dúvida, vai lá, não fique com a dúvida. Vai lá e faça aquilo que você gostaria que fizesse para você. Né? Então é esse filtro que eu uso. Né? Se eu tiver em dúvida, eu penso assim, o que eu gostaria que a pessoa fizesse? Daí eu vou lá e falo. Se a pessoa não gostar, amém. Eu vou sair de lá tranquilo, com a minha consciência tranquila. Beleza, Jenny? Tem uma pergunta aqui do Fábio Santos. Carlos, vejo que muitos estão querendo saber sobre o dependente. Vou na contramão. Eu me tratei, você me tratou e hoje estou com um alicerce muito bom. O que você tem a dizer da família que não se trata e atrapalha seu tratamento? No meu caso, meus pais. Hoje tive de me distanciar para evitar conflitos. Fiz bem? Fábio, não sei se é o Fábio lá... De Taubaté. De Taubaté, lá de Santos, né? Beleza, Fábio? Forte abraço. Que bom saber que você está bem. E é isso. Você tomou uma atitude. Entende? Porque, assim, a gente que trabalha com a dependência química, a família chega lá, no grupo, até mesmo no consultório, e ela tem esse objetivo, essa meta. A atitude que ela quer é que o filho pare de usar droga. Só que isso é pouco. Né? O programa que a gente usa, o mais conhecido e o que dá mais certo hoje no Brasil e no mundo, são os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, os 12 passos do Padre Haroldo. A gente vai trabalhar toda a boa clínica, não é a função dele fazer com que o sujeito pare de usar droga. Ele até serve para parar de usar droga, mas o que ele sugere é uma mudança de vida, uma mudança de atitude, uma mudança da percepção daquele problema. E assim, a pergunta lá, a primeira pergunta, você acha que a família... Isso, porque ninguém adoece sozinho. Dr. Freud, todos sabem, né? A minha linha de trabalho é a psicanálise. O Freud vai dizer que ninguém adoece sozinho. Nós adoecemos em grupo. Então, se tem um dependente químico na família, um alcoólatra na família, um doente mental na família, um diabético na família, uma pessoa com câncer na família. Por quê? Porque é uma doença que não tem cura, tem tratamento. Ou seja, é uma doença crônica. Provavelmente, essa família toda tem lá, no seu contexto, no seu gene, a probabilidade de adoecer. No caso da dependência química, esse sujeito não adoeceu sozinho, a família toda adoeceu. Porque temos o dependente químico e aquele que está próximo, a gente chama a síndrome da codependência. Quer dizer, adoeceu junto. A família, às vezes, é muito mais difícil de tratar a codependência do que a dependência química.
né? Nós temos muito mais facilidade de lidar com o dependente químico do que com o familiar dele. Por quê? Porque a família nega ajuda. Porque ela acha que ela não precisa de mudar. Quem tem que mudar é o outro. E ela também precisa entender. Porque assim, você tem uma dificuldade lá na sua família, o seu filho, o seu marido está bebendo, está usando droga, está criando lá um caos, um tumulto. Que tira o seu sono, que tira o seu apetite, que faz você não render no trabalho. Beleza, então esse é o seu problema. Aí você tomou atitude, a gente pega ele, leva lá para o tratamento, para a clínica. Tira ele daqui da sua casa, leva lá para a clínica. Deixa ele lá em tratamento 6 meses. Então, no primeiro mês, você vai dizer, nossa, que alívio, que bom que ele está lá. E daí, no segundo mês, você já começa a sentir falta, sentir saudade daquilo. Só que assim, no segundo, no terceiro mês, você vai colocar uma outra pessoa naquele lugar. Hoje mesmo, a gente recebeu uma notícia que a família vai tirar uma pessoa que está lá em tratamento antes de terminar. Por quê? Porque está com dificuldades financeiras. Quer dizer, antes ele causava prejuízo, não cumpria lá a sua função, atrapalhava. Agora que ele está lá se tratando, ele que vai para lá para resolver. Não dá para entender. A família não entendeu o processo, não teve foco, não teve clareza da situação. Entende? Então a gente tem que ter esse olhar mais amplo, mais sistêmico. É o sistema familiar que está adoecido. Eu encontrei uma distância boa da minha família, 1.200 quilômetros. Né? De repente você vai ter mais facilidade. Né? Lógico que eu estou brincando, eu sinto falta da minha família, mas assim, qual família que não tem problema? Porque família é lugar de conflito. Uma família que não tem conflito, que não tem dificuldade, está errado. A família doriana nunca existiu. Eles têm dificuldade até de fazer lá a propaganda. Lembra lá da família doriana? Aquela família perfeita, que as mulheres já acordam maquiada, de chapinha, de progressiva, toda lá bonita. Não existe isso. Aqui em casa a gente acorda com a cara toda amassada. Entende? Mal-humorado, com bafo. Lá não, lá é tudo perfeito. Não existe isso. Sabe, essa família que a gente idealizou não existe. Agora tem uma questão que também faz parte do nosso tratamento, onde eu trabalho, a gente trabalha o dependente químico e a família. E no final do processo, a gente tem uma questão principal. Igual, seu filho está aqui, não melhorou muita coisa, ele parou de usar droga, mas está muito parecido com aquele que entrou, assim como você também não mudou muito. Então a questão é, você, família, tem que aceitar o seu filho como ele é. Primeiro passo, aceitar a sua real condição. Tem que aceitar ele como ele é. Ah, mas eu não aceito. Beleza, esse é o seu filho. A questão é sua. E ele tem que aceitar você como mãe, como pai, como você é. Entende? Às vezes a melhor decisão é isso. É se apartar mesmo. É isso que precisa. Até é isso que a gente sugere. Que a pessoa vá para lá e que tenha autonomia. Porque se é isso que ela quer, vai lá, tenta sozinho. Vai lá, toca a sua vida. Ah, eu estou bem assim. Eu prefiro ir lá visitar o meu pai no final de semana, a cada 15 dias, do que morar lá junto com ele. Ótimo, vai melhorar a relação. Porque às vezes o fato de você querer se prender, se apegar lá, é isso que às vezes a gente leva uma vida inteira para tomar essa decisão. E tem uns que não conseguem. Tem uns que só vai ficar lá, vai ficar sofrendo embaixo da saia da mãe. Vai ficar com medo, vai ficar culpado, sabe? Mas cada um tem que buscar o seu autoconhecimento. Então o tratamento da dependência química é esse. Não tem remédio para a dependência química. Para todas as outras doenças crônicas que eu citei aqui tem remédio. Agora, para a dependência química não tem. Sabe qual que é o remédio para a dependência química? É a conscientização. Quer dizer, é a pessoa ter consciência da dificuldade que ela tem e criar habilidade para lidar com aquilo. E aí a tomada de atitude ela é fundamental nesse processo.
porque eu devo buscar habilidade. Então, eu tenho foco, mas eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar. Então, não basta ter foco, tem que ter clareza da situação. O que eu posso fazer? O que eu tenho que deixar de fazer? O que é a prioridade? O que eu tenho que fazer primeiro? As primeiras coisas. Então, às vezes a primeira coisa que tem que fazer não é internar, não é mandar para fora, não é sair de casa, mas é criar condições para fazer isso. Então, antes de sair de casa, né, foi isso que o Fábio fez. Ele foi lá, ele chegou numa situação desfavorável, no tratamento, a família ajudou ele e provavelmente ele não está dizendo que não ama a família. Porque o fato dele sair de perto, às vezes até é porque ama que sai de perto. Não é por falta de amor. Entende? É difícil a gente analisar a situação se a gente não sabe. Mas assim, se tem uma coisa que eu conheço nele, é que ele é uma pessoa muito grata. Né? Tanto que ele citou aí, né, que eu ajudei ele, isso é uma forma de gratidão. Então se ele tem gratidão por mim, que sou um estranho, que ajudei ele numa situação que ele estava desfavorável, ele também tem gratidão pelo pai e pela mãe. Né? E se não tem, deve ter. Aí eu mesmo, como sou amigo dele, vou puxar a orelha dele. Entende? Mas de forma alguma ele diminuiu, desmereceu. Ele só disse que teve que tomar essa atitude. E às vezes a gente não toma. E daí só cria situação. Porque mais prejudicial é ele ficar lá e falando mal. Quantas pessoas assim? Que falam mal da sogra, e a minha sogra é isso, é uma jararaca, é uma cobra, não sei o quê, mas está todo final de semana lá na casa da velha. Então, se você não gosta da velha, não vai lá, filho, toma uma atitude, não vai lá, não estraga o seu relacionamento. E estão me dizendo aqui que a gente está chegando no fim, então eu gostaria de agradecer você. No mês que vem a gente vai fazer uma outra live, a semana que vem, se Deus quiser, eu vou estar em Caxias, vou lá, curtir o frio, e o mês que vem a gente vai falar do 8º princípio, que é a crise. Então, a tomada de atitude gera uma crise. Dessa crise bem administrada, vão ter atitudes positivas. Porque às vezes a gente tem dificuldade de tomar uma atitude. E nem todo mundo vai ter a sorte lá da senhora da vaquinha. Sabe? Às vezes é nós mesmos que temos que resolver o nosso BO. A gente tem que tomar atitude e não é fácil. Por conta, às vezes, do medo, por conta da vergonha. Então, para tomar atitude, precisa ter coragem. E a coragem não é a ausência do medo. A coragem é como a gente lida com o medo. Então, ter clareza dos nossos medos, dos nossos fantasmas é muito importante. Então, faça esse exercício. E se você, que não fez a pergunta, surgir questões, entre em contato aí na rede social mesmo, aí tem os contatos. Se você não viu as outras lives, está lá no YouTube, é só digitar o meu nome lá, Carlos Kugart, que vai aparecer as outras lives. Né? E continue aí duplicando essa informação. Se foi importante para você, manda lá para o seu amigo, manda lá o link, manda o endereço. E se precisar de ajuda, nós estamos aí. Então, para quem não conhece ainda, essa é a Cristina, aquela que eu ensinei a lavar louça. Não acredito muito não. E eu gostaria de agradecer, né, a presença, a audiência de vocês. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. O que você quer falar para eles? Gostaria de agradecer a participação de todo mundo, o pessoal que ajudou a divulgar. Esse é um trabalho que a gente faz com muito amor. É diferente, né? Não é pessoalmente, tudo online. E só agradecer a participação de todo mundo. Obrigada mesmo. É isso aí, muito obrigado. Tchau, gente. Eu trouxe aqui, até esqueci, o brinquedo aqui do Matheus, mas a tomada de atitude é mais ou menos isso aqui. Nem sempre a gente vai acertar no alvo. Às vezes a gente vai errar, mas é importante a gente ter a direção, né? Direção. Então eu espero que você consiga atingir o seu alvo, resolver a sua dificuldade na sua tomada de atitude, que você vença essa crise, essa pandemia, o problema que você tem, e que Deus abençoe a você,
a sua família, aquela pessoa que está precisando de ajuda. Então até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Obrigado.